Boa noite. Este é o 21º vídeo referente à apresentação Contatos e Mestiçagens Culturais, parte 1, dos primórdios da civilização, as navegações europeias e chinesas nos séculos XV e XVI da era atual. O tema abordado vai ser a meteórica expansão mongol, que teve início no início do século XIII, suas origens e suas enormes consequências, algumas permanentes, de longa extensão, sobre o espaço do Velho Mundo, desde Extremo Oriente até a Europa, Sudeste Asiático, Sudoeste da Ásia, mundo islâmico, enfim, um evento que pode ser considerado um ponto quase de virada em muitos aspectos na história do Velho Mundo. Entre suas consequências podem ser citadas uma transformação com profundidade da cultura, do espaço do leste europeu, do espaço da Rússia, impactos muito grandes e permanentes também no mundo islâmico da região do sudoeste da Ásia e subcontinente indiano, e também no Extremo Oriente, principalmente na China e, por óbvio, na Ásia Central e na região onde se originaram. Então vamos ver do que a gente está falando. Então, os mongóis eram várias tribos de língua altaica, ou seja, de línguas muito próximas, aparentadas com as diversas línguas turcas, mas também o coreano, talvez ao japonês, e eles se estabeleciam, eram nômades que viviam na região ao norte da China. Esta região aqui, composta por alguns desertos e também uma área florestal, ao norte da China, ao norte das muralhas da China. Em finais do século XII, um líder de um dos muitos clãs mongólicos fez um processo de aglutinação, de união de várias dessas comunidades, e esse líder era Temujin, que em 1206 foi proclamado o grande Khan universal. Khan é o líder, né, o comandante dessas comunidades mongólicas, que agregavam também outras populações nômades no seu entorno. Ele foi proclamado como Gengis, ou Gengis, que significa Senhor Universal. Gengis, Senhor Universal, Gengis Khan. Então, em 1206, ele unificou os mongóis. Em 1211, 5 anos depois, ele conquistou o estado Jin. Os Jin eram um povo de origem nômade, próximo aos Manchus, atuais Manchus, Jurchens, que vivia ao norte das muralhas da China. Esses Jin haviam conquistado toda a parte norte do anterior Império Song e, deslocando a dinastia Song remanescente para o sul, espaço ao sul da China, em 1234 os mongóis conquistaram o
Império Chinês Qin, ou seja, o norte da China, já sob a direção de Ogodei, que era o Khan, um dos filhos de Gengis. Gengis faleceu em 1226, mas a expansão continuou em direção ao sul, em direção ao oeste, nas regiões da Ásia Central, alcançando as fronteiras do mundo islâmico, alcançando o Mar Cáspio, passando a pressionar os estados que ainda haviam naquela região, como o Califado de Bagdá, o Império Seljúcida, e avançaram sobre os estados da Rússia de Kiev. Já eram vários principados naquela região entre Mar Negro, Cáspio, Volga, em direção ao norte, e tiveram uma vitória decisiva na Batalha de Calca sobre os russos e avançaram em direção à Europa Central, chegando a derrotar os exércitos húngaros e poloneses, e esse avanço foi detido no ano de 1241 com a morte do filho e sucessor de Gengis, Ogodai. O que ocorre é o seguinte: assim como Gengis foi nomeado num grande conselho, Temujin foi nomeado e foi chamado de Gengis num grande conselho, que ocorreu em 1206, conselho esse que é chamado de Kurultai. Com a morte de Ogodai em 1241, os exércitos, as forças invasoras mongólicas, os grandes chefes, retraíram, voltaram para o centro do império, do grande estado, para fazer um novo Kurultai e determinar um sucessor. Nesse momento se interrompeu, o que deu aos europeus e também, de certo modo, aos estados islâmicos da região do Oriente Próximo, do Oriente Médio, um tempo a mais de respiro, mas os ataques voltaram a acontecer. Toda a região da Rússia foi submetida ao domínio mongólico, e em 1258, já sob o comando de Ulago, ou Lego, que era um dos netos de Gengis Khan, eles conquistaram o último bastião do poder que ainda havia do Califado Abássida, que era Bagdá, no que foi uma grande carnificina. Há registros desta tomada de Bagdá, que foi um grande trauma para o mundo islâmico, como pode ser visto nessa miniatura do século XIV, em que aparece aqui, feita no contexto do Oriente Médio, das tropas de Ulego atacando e cercando Bagdá. Ocorreu que o último califa, ele foi condenado, diz a lenda, a engolir o ouro do seu tesouro, e foi morto, e houve uma grande carnificina. 2 anos depois, o avanço dos mongóis em direção ao restante do mundo islâmico foi detido numa batalha próxima da cidade de Nazaré, na atual região da Palestina, de Israel. Os mongóis foram derrotados pelos exércitos dos Mamelucos, que eram os governantes de origem da região do Cáucaso, eram os governantes, antigos escravos que ascenderam ao poder, e eram os governantes de toda a região do Egito, da África do Norte, de parte daquela região do Oriente Médio, e ali cessou essa invasão. Neste momento, por volta do ano 1260, nesse período, se consolidam em uma divisão
do mundo do Império Mongol em algumas grandes partes, que vão ser o Ilkhanato, que vai basicamente ocupar a região da Pérsia, vai ser a Horda de Ouro, que vai se encarregar da região onde está, entre o Cáspio e o Negro, onde está a Rússia. A gente pode ver neste mapa aqui como foi esta divisão. O que a gente tem já mais pelo final do século XIII, aqui já depois da conquista por um dos netos que nós vamos falar um pouco depois, um dos netos de Gengis, filho do seu filho mais novo, Tolui, que é o Kublai, conquistou o restante da China, ou seja, a China de Song, já mais próximo do final do século XIII, mas 3 outras partes do Império de Gengis, ele foi subdividido em 3 outras partes. O Chagatai, que corresponde basicamente à Ásia Central, a Horda de Ouro, que corresponde aos territórios entre o Cáspio e o Negro, toda essa região da Rússia, e o Ilkhanato, que é basicamente a região do Irã, da Pérsia muçulmana. Bem, com o estabelecimento dessa consolidação dessa conquista, que vai se dar na China através da conquista final do Império Song ao sul, já por volta de 1280, há uma tentativa fracassada dos mongóis de atravessarem o Oceano Pacífico entre a China e o Japão, tentaram invadir o Japão e fracassaram, talvez em funções de tempestades, é que os japoneses consideram na sua história o vento divino, kamikaze. Se estabelece, então, assim, do meio para o final do século XIII, o que se chamaria de a Pax Mongólica. O que ocorre? Os mongóis dominam essa extensa área e isso traz uma facilidade enorme para a ativação das rotas comerciais, desde o Mediterrâneo até o Extremo Oriente, com algumas ramificações também pela costa do Índico. É nesse momento que vão aparecer relatos e as atividades de mercadores, como a família Polo de Veneza, que vai fazer os seus relatos, que vão dar o conhecimento à Europa, ao mundo ocidental, das regiões mais a leste, inclusive o Extremo Oriente, onde começam a surgir os nomes da China, como Katai, Japão, Cipango. E com essas rotas, junto com isso aí também, a atividade missionária. Porque o que ocorre? Os mongóis, eles tinham a sua religião, uma religião, vamos dizer, celeste. Existia um ser supremo, que é a Tengri, uma religião muito característica de povos do pastoreio, né? Mas eles não eram exclusivistas e eles tinham uma grande facilidade de conviver, tolerar, aceitar e inclusive se converter a uma ou mais das religiões missionárias que havia no Velho Mundo, como o cristianismo nas suas diversas versões, o budismo e o islã. Então, nas cortes dos imperadores dos clãs mongóis, havia esta convivência. Um ponto que foi
uma consequência associada à Pax Mongólica, incremento do comércio e tudo, foi um novo surto, uma nova expansão das pestes, da peste bubônica, peste negra, que veio a chegar com os navios, veio a chegar na Europa, através de rotas a partir do Oriente. Como nós podemos ver neste mapa. Seguiu em paralelo, então, com a expansão do poder mongólico e com a expansão do comércio, principalmente propiciado pela Pax Mongólica, chegou a peste negra, que um pouco mais tarde, já no século XIV, viria a ter efeitos devastadores sobre as populações de vastas regiões do Velho Mundo, e no caso particular da Europa feudal, da Europa centro-ocidental, houve uma redução significativa de população, que foi um fator de crise do sistema feudal, porque em função da redução da mão de obra camponesa disponível, os senhores feudais tiveram que tentar endurecer as condições de trabalho dos seus servos da terra, provocando muitas revoltas, evasões do campo para a cidade, e destruindo e modificando alguns dos pilares do sistema feudal. Na Rússia, o que vai acontecer no vasto espaço da Rússia, da mesma maneira, mas até de uma maneira mais pronunciada do que ocorreu na Península Ibérica, em partes da Itália, com a chegada dos muçulmanos, dos árabes, junto com os berberes, no caso da Península Ibérica, a Rússia, o desenvolvimento russo vai ser afetado de uma forma muito profunda, porque o que ocorreu foi o seguinte: aqueles diversos principados daquela região que ia desde ali da costa do Mar Negro, das margens do Volga, até próximo ao Báltico, espaços de estepes, de pântanos e de florestas, são espaços que passam a ter a suzerania dos mongóis, do Kanato da Horda de Ouro, no caso. E os príncipes ruríquidas, todos ruríquidas, ou seja, descendentes de diversos ramos daquela família do fundador lendário histórico Rurik, que passou por Vladimir o Grande, que foi o primeiro chefe cristão, ainda em Kiev. Eles, na sua maior parte, vão prestar vassalagem aos cães, que permitem, que toleram a permanência do cristianismo, dos costumes daqueles povos, cobrando pesados tributos, mas há também alguma mestiçagem também, há também casamentos, e esses príncipes começam a competir pelos favores dos cães, até o momento que um desses principados, bem ao norte de Kiev, o principado da Moscóvia, que teve fundação bem mais recente, que se situa junto ao rio Moskva, que é um afluente já ao norte do Volga. Ele começa já no finais do século XIII, início do XIV, a se impor sobre os demais na região.
enquanto que uma boa parte da região dominada anteriormente por esses príncipes, grão-duques, mais ao sul e mais a oeste, vão passar ao domínio, embora todos mantenham a religião ortodoxa, vão passar ao domínio de um novo poder que surge naquela região, que é o Grão-Ducado da Lituânia, o mais recente estado cristianizado da Europa, foram pagãos até o século XIV, que se une depois com a Polônia. Então essa área de Kiev, de Lviv, hoje atual Lviv, ela vai orbitar, embora mantenham a língua eslava próxima do russo, ucraniano, e a religião ortodoxa, ela vai orbitar em direção à cristandade ocidental. E a cristandade, o lado russo mais sob domínio mongólico, ele vai dar origem, vai se constituir através desse Principado da Moscóvia, que depois vai romper a suzerania dos mongóis ou tártaros, mas isso já nos finais do século XV, vai por sua vez formar um grande império e que vai ter características muito herdadas desse período de dominação mongólica. Na região do Oriente Médio, ali na região onde hoje temos a Anatólia, temos a Pérsia e temos ali a região da Mesopotâmia, da Síria, uma parte vai ficar sob o domínio do sultanato dos Mamelucos, que fica sediado no Egito e que detém a expansão mongol. Uma grande parte vai ficar sob o domínio desse Kanato, Ilkhanato, que estabelece a sua sede, a sua capital no Irã, e que vai dominar essa região pelos próximos 2 séculos e vai criar uma rica cultura islâmica, persa, com influências através dos mongóis, influências grandes da arte e da cultura do Extremo Oriente, da China. Na região da Anatólia, depois desse período de perturbações, o antigo Império Seljúcida, que tinha capital em Icônio, Cônia, ele vai começar a ceder o seu poder dentro de um estado de divisão e anarquia a uma das pequenas tribos, que são os otomanos, que vão se estabelecer mais a oeste da península da Anatólia, e dali vão formar um novo Estado turco, que progressivamente vai se expandir em direção ao que restou do Império Romano do Oriente, Império Bizantino, que é reconstituído depois da ocupação latina em 1260. E no subcontinente indiano, onde existia o sultanato de Delhi, a finais do século XIV, um dos descendentes, suposto descendente ainda de Gengis, que é Timur, com base naquelas cidades prósperas do comércio da Rota da Seda na Ásia Central, ele vai formar um novo e último grande império dessas populações nômades, que vai ocupar todo esse território do Ilkhanato, vai entrar no subcontinente indiano, vai manter a Ásia Central, vai entrar em conflito com os otomanos, chegando por um certo momento, inclusive, a derrotar e matar um dos sultões otomanos, em princípios do século XV já. E o seu império, depois de se dissolver, um dos ramos vai formar o Império Mogol, ou Mughal, que vai ser um grande estado islâmico, com domínio inicialmente na região do norte da China, tendo Delhi também como um grande centro, e depois se expande para o sul
na península do subcontinente, e nós chegamos em finais, já em finais do século XV, início do século XVI, quando vão começar os descobrimentos, nessa área vai se consolidar 3 grandes estados, que é o Império Otomano, que vai ocupar Constantinopla, que vai se transformar em Istambul. A ocupação se dá em 1453. Os iranianos, por sua vez, e com a fé xiita, eles vão se libertar desse domínio dos sucessores de Timur, de Tamerlão, e vai se formar o grande império abássida, que vai ter a capital em Isfahan, que vai ter um grande esplendor, e mais a leste o Império Mogol. Ao norte, progressivamente, o Principado, Grão-Principado de Moscou vai ocupando, vai conquistando espaços, vai se libertando da autonomia do Kanato e vai passar ele a ser um império que vai começar a se expandir em direção ao centro da Ásia. No Extremo Oriente, a dinastia Yuan, ou seja, a dinastia fundada por Kublai, que é outro neto de Gengis, vai dominar a China como um todo durante um período de mais de 80 anos, até ser derrotada por uma liderança autóctone chinesa, que são os Ming, que vai criar um novo período de florescimento chinês. Mas o período Yuan, os Yuan tinham a capital na atual Pequim, na cidade de Pequim. Pequim no mandarim quer dizer capital do norte, e era a capital adotada pelos mongóis. Com a reconquista dos Ming, os mongóis vão se retrair para o espaço a norte das muralhas. Então chegamos ao final desse período mongol com o estabelecimento de novamente um colar de estados na região do Oriente Médio. No ano de 1517, os otomanos conquistam o califado Mameluque e se apossam, começam a se apossar da margem sul, ou seja, na África do Norte do Mediterrâneo, para formar esse grande império que também avançava por toda a parte dos Balcãs, incluindo a Hungria, que é derrotada no ano de 1526. Podemos dizer que, embora o domínio do Império Mongol em uma extensão unificada tenha sido relativamente curto, ele durou um pouco mais através de seus sucessores, e ele veio estabelecer um novo patamar de contatos, de aproximações entre essas diferentes regiões do Velho Mundo. Com isso encerramos esse nosso vídeo. Boa noite.